Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 28 de setembro de 2022, a nossa quinta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Claro que também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. O link está na descrição do vídeo, tá beleza? Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite de futebol pela Liga Profissional da Argentina, o jogo do Barracas Central versus Ginásio, com início às 15h30. Na classificação, a equipe do Barracas Central atualmente é o 18º colocado, em 21 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 24 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta o Ginásio na quinta colocação, em 21 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 21 gols marcados, 12 gols sofridos. Atuando em casa, o Barracas Central é o 10º melhor mandante da competição, em 11 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 17 gols marcados, 13 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Ginásio é o 10º melhor visitante da competição, em 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 7 gols marcados, 9 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. Em sequência individual, o Barraca Central vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. O Ginásio, em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5 e o último confronto aí mais recente do Ginásio foi diante da equipe do Tigre e perdeu em casa pelo placar de 1-0. Para essa partida, acredito que o Barracas Central não perca. Diante disso, vamos com a dica casa com empate e uma possível probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol do dia, o jogo do Brasileiro Série B, Tombense versus Novo Horizontino, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe da Tombense é o 12º colocado em 30 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 28 gols marcados, 32 gols sofridos. E a equipe do Novo Horizontino, 14º colocado em 31 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 31 gols marcados, 37 gols sofridos. Atuando em casa, a Tombense vem fazendo a sétima melhor campanha em 15 jogos, 31 pontos conquistados, com 8 vitórias, 7 empates, ainda não perdeu na competição, 19 gols marcados, 9 gols sofridos. Não perdendo na competição, atuando em casa, para ficar bem claro. E o Novo Horizontino, atuando fora de casa, é o 13º colocado em 15 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 11 gols marcados, 21 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Novo Horizontino sofreu gol nos últimos 3. Em sequências individuais, a Tombense vem a 3 jogos sem vitória, a 3 jogos sofreu gol, e o Novo Horizontino, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Tombense 3-1. Para essa partida, a Tombense é bem favorita, ela está conseguindo o triunfo. Atualmente, a Tombense é a 12ª colocada, tem chances matemáticas de rebaixamento. Então, ambas as equipes têm chances de rebaixamento, mas a Tombense, atuando em casa, tem dupla possibilidade de conseguir a sua vitória. Diante disso, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos para o nosso próximo palpite de hoje. Vasco da Gama versus Londrina, com início às 21h30. Na classificação, o Vasco é o quarto colocado em 31 jogos disputados, 48 pontos conquistados, 35 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta o Londrina, que está aqui na sua cola, na quinta colocação, em 31 jogos disputados, 45 pontos conquistados, 30 gols marcados, 29 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe vascaína é a quarta colocada em 15 jogos, 10 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, 24 gols marcados, 5 gols sofridos, 35 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Londrina é o segundo melhor
visitante da competição em 15 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 10 gols marcados, 14 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Vasco da Gama foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em sequência individual, o Vasco vem a 9 jogos sofrendo gol, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols, em 5 de 7 perdeu o primeiro tempo, e o Londrina vem a 4 jogos sofrendo gol, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Vasco atuando fora de casa, o Londrina até tentou impor seu ritmo de jogo, mas não conseguiu superar a equipe vascaína. O Londrina teve a chance na rodada passada, atuando em casa diante da Ponte Preta, de igualar os 48 pontos diante do Vasco, mas não conseguiu superar a Ponte Preta e perdeu em casa pelo placar de 2-0. E o Vasco tem a chance de se distanciar de uma vez por todas dessa equipe do Londrina, conseguindo uma vitória. Diante disso, vamos com a dica casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Vamos para o nosso próximo palpite e análise de aposta esportiva para o jogo da Colômbia Primeira A, Clausura, o jogo do Independiente Santa Fé versus Atlético Nacional, que tem início às 22 horas. Na classificação, o Atlético Nacional é o nono colocado em 13 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 16 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta o Atlético Nacional na décima colocação, em 12 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 23 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Santa Fé é o oitavo colocado em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Nacional, quinto melhor visitante, em 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, ter 11 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 6, o Independiente Santa Fé sofreu gol. O Atlético Nacional foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 jogos. E em sequências individuais, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, foram a primeira equipe a marcar. A equipe do Nacional, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca. O último confronto deu Atlético Nacional 2-1. Para esta partida, ressaltando bastante a classificação, onde ambas as equipes sofrem gol a todo momento, vejo um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida, e se você é bem usado, ambos marcam também seria plausível, probabilidade 1-1 ou 2-1. Jogo. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico de aposta esportiva e, claro, palpite de futebol, que será na Superliga da China. O jogo do Xangai versus Chengdu, o início às 6h30 da manhã. Na classificação, a equipe do Xangai atualmente é o quinto colocado em 17 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 19 gols marcados, 12 gols sofridos. E a equipe do Chengdu, oitavo colocado em 17 jogos, 28 pontos conquistados, 19 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, o Xangai é o sétimo melhor mandante da competição, em 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Chengdu é o terceiro melhor visitante da competição, em 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, não temos confronto recente, mas em sequências individuais, a equipe do Xangai vem a 7 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Chengdu vem a 3 jogos sem derrotas. E é um jogo bastante técnico, mas vejo um leve favoritismo da equipe do Xangai, que atua em casa com apoio da sua torcida, aonde costuma ser uma equipe fortíssima. Diante desse retrospecto, acredito que a equipe da casa não perca a sua partida. Não vejo essa equipe do Xangai perder a sua partida, mesmo não estando em um dos seus melhores momentos. Não vejo essa equipe do Xangai perder essa partida. Diante disso, acredito aí que será um jogo para casa vence com empate nula, dependendo da odd. E é isso aí. Probabilidade 2-0 caça. Outro jogo que eu já ia esquecendo é esse jogo do Danlinha Pro versus Xangai Xijuan, que tem início às 8h30.
A equipe do Danlinham vem na 12ª colocação em 17 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 24 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta o Xangai Sichuan na 3ª colocação em 17 jogos disputados, 33 pontos conquistados, 24 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, o Dalian é o nono melhor mandante da competição. Em 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 16 gols marcados, 16 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Sichuan é o sexto melhor visitante em 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 13 gols marcados, 12 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Em 6, saiu ambos marca. O Danlinha Pro sofreu gol nos últimos 6 confrontos. E o Xangai vem a 6 confrontos sem derrotas e sofreu gol nos últimos 8. Em sequências individuais, o Pro vem a 3 jogos sem derrotas, a 4 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca e mais que 2,5 gol. O Xangai Sichuan vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos deu Xangai Sichuan. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, vejo que a equipe do Xangai Sichuan não perca essa partida. Por esse retrospecto, acredito em um jogo bastante movimentado tecnicamente, onde ambas as equipes têm fatores ofensivos como grande objetivo. Diante disso, vamos com o jogo para mais de 1,5 gols, ou ambos marca probabilidade 2-2 jogo. Então é isso. Essas são as análises e prognósticos de palpite de futebol para esta quinta-feira. E aí, apostador, vamos de dupla ou tripla formada com o bilhete pronto aqui no canal Dicas do Apostador, como já é de costume. Então, a nossa tripla ou dupla de hoje, podemos elaborar grandes jogos, não tenho dúvida disso. Vamos pegar essa vitória da Tombense com empate, vitória do Vasco com empate anula, e vamos estar pegando essa vitória da equipe do Barraca Central com empate. Mas se você quer jogos apenas para noite, deixe de fora e vamos Tombense com empate, Vasco para vencer o jogo, e vamos pegar esse mais de 1,5 no Independente Santa Fé versus Atlético Nacional. Então é isso, muda sua dupla, muda sua tripla da forma que achar melhor. Esse é os nossos prognósticos de hoje e nós nos se reencontramos nos nossos próximos prognósticos de palpites de futebol. E aí, apostador? Fui!